Boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para fazer mais uma live. Desde já agradeço a audiência de todos e gostaria de reforçar que nós estamos tomando todos os devidos cuidados. O Matheus está de máscara, mantendo uma distância segura de mim, a Gabi também de máscara em outro cômodo, então nós estamos seguindo todas as recomendações. E antes de começar, eu gostaria de convidar a todos para que possamos fazer uma prece. Vamos fechar nossos olhos, acalmar o nosso coração, esquecer todos os outros problemas, todo mundo lá fora e entregar nosso pensamento, nosso coração à espiritualidade amiga e que possamos nos ligar a ela pedindo muita luz, muita proteção, muito amparo, que consigamos absorver todos os ensinamentos do Mestre Jesus e levá-los adiante. Obrigada por mais um dia, por essa encarnação e pelo nosso corpo físico saudável e por tudo de bom que a gente vem conquistando ao longo das encarnações. Que os bons amigos estejam conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, hoje o tema escolhido está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, tópico 7, se alguém te ferir a face direita. Então, primeiramente, vamos fazer uma reflexão sobre o tema desse capítulo, é amar os nossos inimigos. Mas quem são os nossos inimigos? Muitas vezes podemos pensar em inimigos de outras encarnações, nas épocas que haviam os duelos, que havia muitos confrontos, mas será que são só esses os nossos inimigos de outras encarnações? No dicionário, no Aurélio, a gente encontra a definição que inimigo é aquele que aborrece ou que quer mal. Então vamos parar um pouquinho nesse momento e refletir. Será que a gente está pensando em inimigos só de outras encarnações e está esquecendo da encarnação presente? Então, se a gente vê aí a definição do Aurélio, que aborrece, é muito mais fácil de encontrar alguns inimigos ao longo dessa encarnação. Quantas pessoas a gente aborrece diariamente e quantas pessoas nós deixamos que nos aborreçam diariamente? Então, inimigo, no contexto da fala de hoje, não é necessariamente aquela pessoa que tem um ódio mortal, que é aquele inimigo de várias encarnações. Pode ser aquela inimizade. Ah, eu não gosto muito dessa pessoa porque ela me aborreceu certa vez. Então, vamos pensar um pouquinho por esse lado. Vamos deixar um pouquinho dessas desculpas nossas, foi de outra encarnação, é meu inimigo de outra encarnação, por isso que a gente não se dá bem hoje. Vamos pensar um pouco também na vida presente, não usar encarnações passadas como desculpa. E nós também devemos lembrar que o nosso planeta é de expiação e provas. Nós ainda não estamos espiritualizados, ainda estamos bem longe da perfeição. Então ainda predomina o instinto, muitas vezes instintos agressivos que geram impulsos agressivos. E aí acontecem muitas coisas ruins no nosso dia a dia. Esses impulsos agressivos fazem com que a gente esqueça tudo que a gente vem aprendendo, deixe de lado tudo que a gente ouve diariamente que pode ajudar na nossa melhoria. E na hora que acontecem esses impulsos agressivos, nós explodimos, nós damos lugar à raiva, à ira, a gente fica igual nessa imagem que eu coloquei, uma bomba prestes a explodir. Mas vamos lembrar também que aqueles que nos afligem, eles podem estar precisando de ajuda. Quantas vezes nós temos na família mesmo aquela criança que dá mais trabalho, aquela criança que dá um pouquinho de dor de cabeça, mas se a gente tiver um olhar atento para com ela, a gente vai ver que ela às vezes é uma criança carente, é uma criança solitária, é uma criança que precisa de ajuda. Ela está sinalizando com esse tipo de comportamento: olha, eu estou aqui, você pode me ajudar?
Então, com o próximo, também, muitas vezes aquele que é agressivo, aquele que nos causa dor, ele está sinalizando que ele precisa de ajuda. E também vale lembrar que todas as dificuldades que a gente passa, todas as discussões, diferenças de opiniões, os insultos muitas vezes que a gente ouve, eles são testes para o nosso aprimoramento. Se eu quero ser uma pessoa mais paciente, eu não vou aprender a ser paciente se eu não passar por testes. Como que eu vou testar se eu estou sendo paciente ou não, se a minha vida está sempre pacífica? Então, essas dificuldades, esses problemas que a gente passa, divergência de opinião com o próximo, vamos encará-los como testes de aprimoramento, para ver se a gente já está conseguindo avançar os degraus, se eu já conquistei a paciência, se eu já conquistei a tolerância. Então, vamos começar a pensar também que esses nossos irmãos que nos afligem, que nos aborrecem, são instrumentos para o nosso aprimoramento. E todo mundo já ouviu, né, em ciências, nas aulas, falando que o mais forte sobrevive. Claro, na natureza, o mais adaptado vai sobreviver, um animal, por exemplo. Mas quando a gente fala de progresso espiritual, quem que é o mais forte? Será que é aquele que esbraveja, que quer ser o fortão? Ou aquela pessoa que busca a calma, a tolerância, que busca se espiritualizar? Então vamos pensar nisso. O que é sinal de força quando a gente quer falar de evolução, de progresso espiritual? Será que é ter um corpo físico forte ou será que é eu ser uma boa pessoa? E nesse contexto, acho que muitos de vocês também já ouviram a história do peixinho vermelho. É uma lenda, na verdade. Para quem não conhece, o peixinho vermelho morava com outros peixes num lago pequeno e o lago não era lá aquelas coisas, né? E ele tinha muita dificuldade para buscar alimento, ele era muito zombado pelos outros peixes. E ele ficou ao longo dos dias pensando uma maneira de sair dali, daquele lago. E depois de muito refletir, ele achou uma saída. E ele encontrou muitas dificuldades pelo caminho, mas ele foi cruzando outros rios, outros lagos, até chegar no oceano, onde a vida para ele era muito melhor, era diferente do que ele vivia. E ele resolveu voltar para contar para os amigos dele do lago o que ele encontrou no oceano, pensou nos amigos e voltou. Quando ele voltou, eles caçoaram dele, que ele era louco, que ele estava delirando. Ele ficou muito triste, mas entendeu e voltou para o oceano. Passou um tempo, veio uma seca e todos aqueles peixes do lago morreram. Então, trazendo essa lenda para o nosso dia a dia ou para a nossa fala de hoje, será que a gente está sendo os peixes acomodados ou será que a gente está sendo o peixinho vermelho? E além disso, nós temos também que pensar que quando a gente quer mudar, muitas vezes os outros vão caçoar, vão achar que a gente está fora dos padrões, mas nós temos que persistir. Se eu quero melhorar, se eu quero progredir espiritualmente, não importa o que os outros falem. Quem quiser me acompanhar, a gente vai com certeza apoiar, ajudar quem tiver apto. Agora, se não, eu vou fazer a minha parte. Então, que a gente possa ser como o peixinho vermelho, procurar uma maneira de melhorar, de crescer espiritualmente. E no nosso dia a dia, nós encontramos diversos testes de aprimoramento, sejam discussões em casa, discussões familiares, discussões no trânsito, discussões no trabalho. É muito estresse, às vezes na correria, não tem tanto tempo para descansar, para fazer o que gosta. Agora, nessa fase, a gente está um pouquinho diferente, né? Mas, em geral, nós passamos por muitas situações de estresse. Mas e aí, como que a gente está se comportando perante essas situações? E nisso, a gente encontra nesse capítulo do Evangelho que eu já citei no começo, essa frase de Jesus, de Mateus: Vós tendes ouvidos o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal, mas se alguém te ferir na sua face direita, oferece-lhe também a outra. Então, Mateus transcreveu a fala do Mestre Jesus e ele diz
Mas se alguém te ferir na sua face direita, oferece-lhe também a outra. Vamos refletir um pouco sobre essas palavras do Mestre. Então, oferecer a outra face não é assumir um comportamento masoquista, não é dizer, eu tô nesse mundo para sofrer, já que é um mundo de expiação e provas, então quero sofrer tudo que tem para sofrer. Não é isso. Não é também falar, não, eu mereço que você me insulte, eu mereço todos os tipos de sofrimentos. Não. Jesus não condenou a defesa, e sim a vingança. Então, não é impor ao outro os mesmos danos que ele me causou, sejam eles físicos ou morais. Então, num exemplo, numa discussão do trânsito, de repente a pessoa me xingou, eu quero xingar mais alto, eu quero ofender mais, cada vez piorando essa situação. Não, de repente calar, respirar, mas não querer impor ao outro os mesmos danos que ele nos impôs. Então, primeira coisa, parar para pensar, porque muitas vezes nós não refletimos, a gente ouve e já responde. Então, o que significa isso? O que é oferecer a outra face? Já que não é ser masoquista, o que é? Nessa passagem, a gente encontra uma metáfora. Essa metáfora sugere que se uma situação chega até nós de forma desagradável, a gente deve mostrar a face oposta, seja num comportamento oposto, seja vendo o outro lado da situação. Então, essa outra face, o que é? É uma face moral, uma face oculta, a face do amor, da compaixão, da caridade. Demonstra maturidade, força interior, compreensão, tolerância, é ser manso e pacífico, como a gente estava exemplificando nas situações do cotidiano. De repente, a pessoa vem sem paciência conversar comigo, intolerante, e eu demonstro um comportamento oposto. Eu não preciso ser intolerante com ela. Por que eu não mostrar a tolerância? Além disso, a outra face é ver também as qualidades da pessoa. Naquele momento, a pessoa está sendo intolerante, mas ela não é intolerante. Ela não é sempre assim, ela tem outras qualidades. Nós não somos perfeitos e o outro também não é. A partir do momento que a gente aceita que o outro também não é perfeito como nós não somos, as coisas mudam. Então, que a gente possa ver essas qualidades no outro e que a gente também possa fazer tudo isso de outra forma. Então, que a gente possa ter um diálogo amoroso, um diálogo de maturidade. Eu entendo que é difícil, às vezes, a gente parar para pensar e agir de forma contrária, mas começando, pelo menos, não revidando, né? Ser manso e pacífico, todas essas qualidades vão nos ajudar a evoluir. E também, conforme tá a figura aí, se a gente for trabalhando essas qualidades, nós vamos cada vez mais subindo os degraus em direção à evolução. Se a gente começar pelo menos com alguma, eu vou ser caridoso. O que é ser caridoso para com o próximo? Não é só ajudar ele no que ele estiver precisando de material, é ter paciência com ele, entender que ele está num dia ruim. Quantas vezes nós nos deixamos desequilibrar por uma simples palavra que às vezes a pessoa nem pensou para falar. Então, vamos tentar aos poucos ir praticando isso, a outra face da situação. E também uma frase que muita gente fala é: eu não levo desaforo para casa. Aqui é assim, eu falo, a pessoa fala, bateu, levou. Mas será que compensa ter esse comportamento de não levar desaforo para casa? Talvez se eu levasse esse desaforo para casa, não levar também no sentido de eu ficar pensando naquilo, ficar remoendo aquilo, fazer mal para mim, mas de repente se eu deixasse isso para lá, esse desaforo, quantas coisas eu evitaria? Quantas brigas de família às vezes acontecem porque um não aceitou o que o outro falou e respondeu, e aí isso, muitas vezes um pequeno desaforo pode perdurar por diversas encarnações e se tornar uma inimizade realmente de diversas encarnações.
Além do que, a gente pode se ligar à pessoa, mas não por uma sintonia boa, e sim uma sintonia negativa. Então, que a gente pense nisso também, de não levar o desaforo para casa, mas é não levar mesmo. Também não é ficar remoendo aquilo e ficar desejando coisas ruins para a pessoa, mandando energias negativas para aquela pessoa. Precisamos parar com esse comportamento. É que muitas vezes, de tanto a gente falar, eu não levo desaforo para casa, eu não levo desaforo para casa, a gente assume esse comportamento como um padrão. E isso não é saudável. E qual é o exemplo maior da outra face, de dar a outra face? É Jesus. Ele falou isso, exemplificou e ainda, enquanto ele estava na cruz, sendo coroado com a coroa de espinhos, ele ouvia insultos, ele não ficou raivoso, pelo contrário, ele se ligou ao Pai e ainda pediu perdão, pediu que os perdoassem. Então esse é o maior exemplo, é o exemplo que a gente deve seguir, é o exemplo de ser manso e pacífico. E ele, que nem a gente comentou, ele não era masoquista, pelo contrário, mas ele tinha já a evolução necessária para poder oferecer a outra face sem questionar. Ele, claro, é um espírito perfeito. E também nós temos que buscá-lo, temos que buscar a evolução, assim como ele é perfeito, nós vamos chegar à perfeição um dia. Nós precisamos começar a dar os primeiros passos em direção a ele. Podemos usar como desculpa: ah, mas ele já é perfeito, ele está em outro patamar. Sim, ele já é perfeito, mas ele não nasceu perfeito. E nós precisamos começar. Se a gente não der o primeiro passo, se a gente não começar a se modificar no nosso dia a dia, nas pequenas situações, ele vai ficar realmente distante. Mas se a gente começar a agir nas pequenas coisas como ele nos ensinou, ele vai cada vez mais ficar próximo de nós. Então, que nós possamos enxergá-lo como nosso irmão, que está sempre ao nosso lado, ele quer que a gente evolua assim como ele, que a gente possa trazê-lo para o nosso dia a dia, nas pequenas situações, lembrar como Jesus agiria nessa situação, o que ele me ensinou. Quais eram as atitudes dele perante uma ofensa, perante uma situação desagradável? E nós não devemos também nos deixar perturbar pelas emoções doentias do próximo. Nós não podemos entrar nessa vibração do próximo. Às vezes a gente está tendo um dia super legal, eu estou animada, eu chego no trabalho, por exemplo, e tem uma discussão lá, o clima não está legal, aí eu deixo me contaminar pelo comportamento alheio. Nós não somos responsáveis pelos atos do outro, a gente não consegue mudar o outro, mas somos inteiramente responsáveis pelos nossos atos. Eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a mim mesmo. Eu não posso obrigar o outro a ser manso, pacífico, tolerante, caridoso, mas eu posso mudar o meu comportamento em relação a ele, educar o meu pensamento também em relação a ele. Se eu não posso mudar a situação, eu posso mudar como eu me comporto perante essa situação. E nós devemos canalizar as nossas energias para a prática do bem. Ao invés de eu ficar remoendo aquela situação chata que aconteceu, enviando cada vez mais vibrações negativas para aquela pessoa, por que eu não canalizo minhas energias para outra coisa, para algo benéfico? Ah, eu estou estressado porque aconteceu esse problema no trabalho, por exemplo, alguém foi intolerante comigo, enfim. Então, por que eu não vou lá, ouço uma música relaxante, assisto um filme, depois eu vou conversar com alguém que às vezes precisa da minha ajuda, que o problema dele é muito maior do que o meu. Então, por que não canalizar essas energias ao invés de canalizá-las para responder, ah, amanhã eu vou chegar e vou falar isso para ele? Não, vamos canalizar para a prática do bem, é para o nosso próprio benefício. E entender, como eu disse, que o outro não é perfeito, nós não somos. Então ele vai errar, assim como nós vamos errar. Então que eu possa mudar o meu comportamento e não querer mudar o outro, esperar que ele mude. E aqui que nem tá na foto, a gente pode ver que o bonequinho está colorindo os corações. Então, será que eu não posso colorir a vida também de outros irmãos
a vida do próximo? E também nós devemos aceitar com humildade tudo que pode ferir o nosso orgulho. Muitos casos de discussões, muitos casos de inimizade são porque ainda predomina o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Às vezes eu falei uma palavra sem pensar, mas eu não me desculpo porque eu sou egoísta, orgulhoso. Ah, você acha que eu vou me rebaixar e pedir desculpa? Ah, ele que venha conversar comigo, porque eu tenho que ir. Então, essas mazelas nós temos que procurar vencer diariamente, porque nós sabemos que as boas ações nós vamos levar para a eternidade, mas também nós vamos ter que responder pelos nossos atos. Então, precisamos começar a trabalhar essas mazelas. E quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Quanto mais a gente se espiritualizar, menos essas pequenas coisas vão nos incomodar, porque a gente já passou esse degrau, a gente já subiu esse degrau, já estamos evoluídos. E é isso que a gente precisa buscar no dia a dia, nas pequenas situações, nos elevarmos. A chave para tudo é o amor e o perdão. Jesus exemplificou em todos os seus atos amar e perdoar. Mas é aquele perdão sincero. É que nem eu falei, não é não responder e ficar remoendo, levar isso para sua casa, ficar pensando, ficar mandando vibrações negativas para o seu próximo. É aquele perdão sem condições, sem impor condições ao próximo, sem o ser. Ah, se a pessoa vier aqui, eu respondo, senão não. Ah, se ele me pedir desculpa, eu desculpo. Ah, eu vou perdoar se ele mudar o comportamento a partir de amanhã. Se nunca mais você fizer isso, eu perdoo. Esse não é o verdadeiro perdão. A gente tem que perdoar verdadeiramente, sem condições, nos libertar dessas amarras. Se a gente não perdoar, como a gente vai ser digno de pedir perdão ao Pai? Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, muitas vezes mecanicamente, a gente pede perdão. Mas como eu vou pedir perdão se eu não consigo perdoar? Então precisamos trabalhar também. Quem ama, perdoa. Então devemos amar e perdoar diariamente, porque quantas vezes a gente também não espera o perdão do próximo? Então precisamos começar a praticar esse perdão. E vale lembrar que a justiça divina, ela não falha. Cada um vai responder pelo que fez, o que deixou de fazer. Então, se a pessoa é uma pessoa agressiva, a pessoa fere os outros, o problema é dela, ela vai responder por isso. Mas eu também vou responder pelos meus atos. Cada vez que eu respondo por essa pessoa, eu vou responder por todos os meus atos. Nada vai passar em branco. Então, eu tenho que buscar fazer o melhor na minha encarnação. Lembrar que essa encarnação é uma chance que eu tive para me melhorar, para resgatar os débitos do passado. Muitas vezes estamos contraindo ainda mais débitos. Olha que chance que a gente tem. Quantos espíritos esperam para reencarnar e demoram para reencarnar? E a gente teve essa bênção da reencarnação e muitas vezes desperdiça, seja pela ociosidade, seja não buscando se melhorar diariamente, seja contraindo outros débitos. Então eu sou responsável pelos meus atos e eu vou responder pelos meus atos. Ninguém vai me cobrar, a minha própria consciência já cobra isso diariamente. E além disso, a gente, além de oferecer a outra face, nós também precisamos lembrar de ver a outra face em todas as situações que passamos na vida. Ver o outro lado, ver o lado bom das coisas, não enxergar só coisas ruins. Não é pôr aquela cortina escura na frente dos nossos olhos. E em relação a isso, como que a gente poderia ver a outra face do momento atual que a gente está vivendo? Dessa pandemia, desse isolamento, como a gente pode ver isso? E, Matheus, você pode voltar para mim, por favor? Não estou conseguindo aqui. Aí, aqui. Então, como a gente pode ver
a outra face desse momento que a gente está passando, né? Enquanto muitos reclamam de tudo que está acontecendo, que tá terrível, que é muito ruim ficar sem ver os amigos, sem ver a família, e a gente reclama, que queria sair passear no shopping, que queria abraçar as outras pessoas, enfim, é difícil? É. Mas será que a gente está vendo só essa face ruim da situação? Como ver a face boa? Quantas pessoas estão ajudando umas às outras, estão sendo solidárias? Quantos cursos estão sendo disponibilizados? Eu vi no Facebook quantas pessoas se dispondo a ajudar outras em matérias para o Enem, pessoas já formadas em determinada área. Então tem o lado bom. De repente também a gente precisava disso para despertar. A gente sabe que nada é por acaso. Se a gente está passando por essa fase atual, é porque a gente precisa disso. Talvez seja para a gente se ligar mais à família, esquecer um pouco da internet, do computador, a gente conversar com as pessoas que estão ao nosso lado, poder apreciar de repente um pôr do sol, a natureza, olhar para o céu. Esses dias o céu estava lindo. Quantas fotos eu vi no Facebook, no WhatsApp do céu. E será que esse céu não estava lindo muitas outras vezes e a gente estava olhando para o celular e não viu? Então, vamos ver essa outra face dessa pandemia. Vamos analisar o lado bom. Eu estou tendo um tempo a mais para refletir, para me cuidar, para cuidar do outro que mora comigo. São diversas coisas boas que a gente pode enxergar. Quantas iniciativas, seja por lives, diversos materiais disponibilizados na internet, quanta solidariedade. Então, que consigamos ver a outra face, a face boa em todas as situações ruins que a gente passa. E eu achei muito interessante essas mensagens que estão no livro Legado Kardeciano, Psicografia de Divaldo Franco, que vem bem ao encontro do que a gente está falando. Em favor da própria tranquilidade, você pode e deve disciplinar a vontade. Não creia em vontade fraca, e sim em maus hábitos arraigados. Então, já que eu estou tendo esse tempo mais reflexivo, mais em casa, que eu não posso sair, vamos aproveitar para refletir na nossa mudança, disciplinar a nossa vontade. Não quer dizer que a gente não tem vontade de se melhorar, é que esses maus hábitos estão tão arraigados no nosso ser que fica mais difícil. Então, que eu comece a disciplinar a minha vontade. Se eu quero ser uma pessoa melhor, eu preciso me educar e aproveitar esses momentos para eu refletir no que eu posso melhorar. O que eu tenho feito da minha encarnação até aqui, o que eu posso melhorar, o que tá bom e eu preciso reforçar. Então, a gente tem esse tempo de refletir, de analisar as situações do dia a dia. Educar o pensamento. Pensamento é força. Discipline-o para receber-lhe os benefícios. Educar o pensamento é muito difícil, né? Porque quando a gente vê, a gente já pensou. Mas o que eu estou fazendo agora, por exemplo, nesse isolamento? O que será que eu estou pensando? Eu estou pensando mal do vizinho? Eu estou lembrando de uma pessoa que falou uma coisa meio atravessada e eu não gostei? Ou será que eu estou aproveitando, usando o meu pensamento para enviar boas energias para as pessoas, fazer uma prece, pensar em alguém querido com amor, enviar boas vibrações para os enfermos? Então, isso é educar o pensamento. Eu posso educar meu pensamento para eu ficar em sintonia com a espiritualidade amiga. Então, a gente tem esse tempo, por que não utilizá-lo ao nosso favor? Ajudar o mundo a ser feliz. O homem que se aprimora abre as portas para a felicidade geral. Então, é o que eu vim comentando nas outras mensagens. Como eu vou me melhorar, eu acabo, pelo meu próprio exemplo, ajudando o outro também a se melhorar. De repente, aquela pessoa está se espelhando em mim. E eu também posso ajudar o próximo. É difícil melhorar o mundo, ajudar o mundo todo a ser feliz. Mas como eu posso fazer isso? Tem tantas pessoas próximas a mim. De repente, tem um amigo que precisa de alguém para conversar, precisa de um conselho, alguém que mora comigo.
Tem várias pequenas coisas que eu posso fazer, que eu posso ajudando as pessoas. Que nem eu comentei do pessoal que está ajudando os outros a estudar para o Enem. Olha que iniciativa, ele está começando a mudar algumas vidas. Então, é hora da gente começar a se mexer, mudar a nossa visão, esquecer do lado ruim, do lado negativista e usar esse tempo, essa fase para crescer, para a gente se modificar, se melhorar, ajudar o próximo. O momento é agora. Vai saber quando teremos uma outra oportunidade de melhoria. E para finalizar, eu gostaria de ler uma mensagem que se chama Compreensão Sempre, de Emmanuel. Ela está no livro Busca e Acharás. Para superar aflições e constrangimentos em qualquer circunstância, é preciso, antes de tudo, compreender as pessoas e as situações difíceis que apareçam, capazes de inclinar-nos para a sombra da angústia. Alcançar o entendimento, no entanto, demanda o exercício da fraternidade constante. Quando a prova surge à frente, asserena-te e reflete. Se os empreiteiros da perturbação estivessem conscientizados quanto às possibilidades que assumem, fugiriam de qualquer indução ao desequilíbrio. Se os perseguidores de qualquer procedência conseguissem perceber as dívidas a que se enredam, renunciariam a isso ou aquilo, em favor daqueles aos quais pretendem impor sofrimento ou dominação. Quando o agressor lança a palavra de injúria, se fosse previamente informado sobre as consequências de semelhante resolução, de certo se recolheria ao silêncio. Quando o delinquente se dispõe a desferir o golpe destruidor sobre alguém, se pudesse prever quanto lhe doerão os resultados da ação infeliz, preferiria haver nascido sem os braços que lhes correspondem à periculosidade e ao furor. Em qualquer momento de crise, pensa nos irmãos outros que te cercam, tão filhos de Deus quanto nós mesmos, e coopera na paz de todos, especialmente em auxílio daqueles que se façam instrumentos de inquietações e de lágrimas. Ora sempre e ajusta, quanto possível, as ocorrências que os favoreçam para que não se lhes agrave o peso da culpa. Diante de todos os episódios constrangedores, silencia onde não possas auxiliar. E perante os problemas de julgamento, onde estejas, usa a compreensão antes de tudo, por presença da caridade, porque o entendimento te suscitará compaixão e, compadecendo-te, acertarás. Então, que a gente possa refletir nesses ensinamentos de Jesus, que possamos compreender o nosso próximo, compreender que ele não é perfeito, nos compreender também e buscar entender e meios de nos progredir e de ajudar também no progresso comum. Eu agradeço a companhia de todos até esse momento e gostaria de lembrar que na semana que vem, às 20 horas, também aqui pelo Facebook da União Espírita de Iracemápolis, o Dr. Wagner fará a live e o tema será Ansiedade, o mal da humanidade. Nós esperamos todos também no mesmo horário. E para finalizar, vamos somente fazer uma prece. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada aos amigos espirituais por mais esses ensinamentos, por mais essa noite de reflexão, que todos possam ter seus lares iluminados, que todos tenham a força e a coragem para progredir, para deixar de lado seus vícios, que a espiritualidade amiga nos ilumine o nosso planeta, derrame sobre a terra os fluidos salutares e que possamos a cada dia refletir mais e progredir, que possamos levar luz por onde passarmos. Que assim seja. Muito obrigada e uma boa noite a todos.